O grande irmão vigia você. Estou aqui com o professor, o escritor, o profeta, Heleno Godoy. Não exagera. O homem que sabe tudo. Não, isso aí não. E hoje o nosso tema é o Bloomsday. E nada melhor para explicar o que é isso do que um doutor, pesquisador de literatura irlandesa. Professor Heleno, o que é o Bloomsday? Bom, vamos começar com a palavra. Bloom é o sobrenome do personagem, um dos 3 personagens centrais do romance do Ulisses. O judeu, mas irlandês de nascimento, mas de origem judaica, chamado Leopold Bloom. Os outros 2 são Stephen Dedalus e Molly Bloom, a esposa do Bloom. Claro que está aí o possessivo em inglês, Bloom, apóstrofe S, depois a palavra day em separado. Então é o dia de Bloom. As celebrações que se fazem no mundo inteiro, com o nome hoje já sem o apóstrofe, o S, mas Bloomsday, né, inteiro, acontece em tudo quanto é lugar do mundo. No Brasil, em São Paulo, no Japão, na própria Irlanda. É um dia de turismo sensacional, porque todo mundo viaja para lá, 16 de junho, supostamente de 1906, quando a história acontece. Só que a história não acontece exatamente só no dia 16, ela começa de manhã, dia 16, mas ela se estende por todo o dia 16 de junho, passa da meia-noite, portanto entra no dia 17 e só vai terminar mais ou menos 8 horas da manhã, 7 horas, entre 7 e 8 horas da manhã, quando Leopold Bloom, convidando Stephen Dedalus, volta para casa e deixa ele dormir no sofá, aí sobe para o quarto dele e diz para a mulher dele, Molly, levantar amanhã, quer dizer, já é amanhã, mas a história é vivida como se ainda fosse o dia 16, quando termina. E ela começa um monólogo com o qual o livro termina. Aquele Portanto, livro. Esse aqui está a edição Príncipe. Príncipe, que é a que todo mundo cita no original. Como se cruzando por versículos. As citações não é por página do livro, mas por página original. Tem sempre que ser da edição Viking e a linha que foi citada. Por exemplo, página 200, aí até o primeiro número se refere à página. Aí vem a linha 32, lá no fim da página, ou 18, mais ou menos pela metade da página. E como começou o Bloomsday, esse costume? O Bloomsday começou com um grupo de escritores irlandeses mais jovens do que o Joyce, e que respeitavam James Joyce, entre eles Patrick Kavanagh, Anthony Cronin e Flann O'Brien. Flann O'Brien acabou sendo uma espécie de virou na boca dos críticos, uma espécie de antagonista de Joyce para ver quem era o escritor mais importante. Isso é tudo uma bobagem muito grande. Eu tenho aqui, num livro que é a biografia do Flann O'Brien, algumas fotos desta primeira. Aqui estão as primeiras pessoas que fizeram. Flann O'Brien é este aqui, na foto. Os que idealizaram no dia 16 de junho de 1954 a comemoração do dia do Bloom, que é visitar na cidade de Dublin todos os lugares onde a história acontece. Começando na Torre do Martelo, que aparece aqui nessa foto. Hoje é um museu, James Joyce. Até um café, né? Aqui havia um café nessa época. Ela era várias coisas. A primeira cena do romance é nesse lugar, a Torre do Martelo, Martelo Tower. É lá em cima, quando ele vem fazer a barba, né, um dos personagens, e conversa com Stephen Dedalus. É assim que começa o livro.
e termina na casa do Leopold Bloom, que é na rua Eccles Street. E eles conseguiram terminar o caminho? Esse primeiro dia não. Eles passaram em tudo quanto é lugar onde tinha um bar e bebiam um gole. Que estranho, irlandeses bebendo, né? Estranho não isso, é né? Estranho não. É estranho se não tivessem bebido. Os irlandeses são famosos consumidores de uísque. Tem uma história famosa do O'Brien, né? Aquela do amigo dele, né? Conta, professor. Ele já estava no leito de morte. Ele morreu no dia 1º de abril. Olha só, 1º de abril. Mas não foi mentira a morte dele, não. Coincidentemente, a minha aposentadoria também foi publicada no Diário Oficial da Universidade Federal no dia 1º de abril de 2015. E eu escrevi minha tese de doutorado a respeito do Flann O'Brien, lá entre o final da década de 90 e o começo do século XXI. 2004 eu defendi. Bom, ele estava já no leito de morte, que ele morreu de câncer, e na mandíbula, e ele, um amigo deu uísque, eles levaram escondido, aí o amigo foi misturar água, e ele falou, para não pôr muita água, mas dizendo assim, que é isso? Está querendo afogar o meu uísque. E nesse primeiro dia eles não colocaram água, né? Não, embora tivesse seguido o rio da vida, não, né? No dia 16, a água só no rio. Só lá no leito de morte dele. No dia 16 de junho de 1954, o projeto era começar uma peregrinação pelos lugares em Dublin citados pela narrativa do romance Ulisses. Só que eles acabaram bebendo muito por volta de 3 da tarde, já não sabiam nem mais o que estavam fazendo. Em todo caso, eles deram origem a uma celebração que hoje se tornou acadêmica no mundo inteiro. No Japão fazem, na China fazem, na Índia fazem, na África fazem, na Austrália, em tudo quanto é lugar. Celebra-se não o escritor. É claro que o escritor é importante, mas celebra-se o triunfo do romance. É o triunfo da narrativa. É a grandeza de um livro cuja ação se passa em um dia, embora seja um livro extremamente difícil de ser lido. É um livro complicado, é um livro que demanda informações sobre a geografia de Dublin, a história da Irlanda, personagens importantes da história da Irlanda que vão ser de uma forma ou de outra citadas, os lugares da Irlanda. Quem conhece, já esteve em Dublin, tem mais facilidade para ler o livro, mas existem modos de se estudar o livro. Existem, eu mostrei a capa do original, mas existem pelo menos 3 traduções em português. A primeira do Antonio Weiss, que foi publicada em 1966, é a primeira em língua portuguesa, e ele já tinha sido traduzido para o italiano, para o francês, para o espanhol, bem antes de 1966, quer dizer, demorou a ser traduzido para o português. Algumas pessoas, foi a primeira que eu li. As pessoas gostam de dizer que o Antonio Weiss sofisticou o livro. Ele é muito engraçado em inglês, né? Esse é um aspecto que as pessoas vêm descobrindo mais recentemente, quer dizer, não tão recentemente, né? Ainda no século XX. É de que o Joyce era um escritor cômico. Não era um escritor sério, não é para fazer tanta certeza com relação a tanta seriedade com relação ao livro. O livro tem coisas magníficas de descrição, de evocação de música. Tem um capítulo que é todo ele musical, tem um capítulo que a parte final, que é o famoso monólogo da Molly Bloom, não tem nenhuma pontuação, ele tem apenas umas divisões ao longo da narrativa inteira. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. É a cabeça da mulher pensando e fazendo ligações que são difíceis para o leitor iniciante, pelo menos. Mas vale a pena o sacrifício, porque descobre-se que durante um dia, do dia 16 de junho de 1906 até 6 ou 4, eu até já esqueci essas datas direito,
Até o dia 17, mais ou menos 7, 8 horas da manhã do dia 17, acontece a história da vida daquelas pessoas que andam pela cidade de Dublin inteira. Então, o que se celebra... E a segunda tradução? A segunda tradução é da professora Bernardina. E a terceira, a do professor Galindo. Muito elogiada, por sinal. A minha preferida continua sendo a da Antônia Weiss. Não sei se porque foi a primeira que eu li, a primeira em que eu estudei o livro, lá na década de 60, do século XX. E... Por falar em estudo, professor, o James Joyce dizia que ele escreveu Ulisses para as pessoas dedicarem a sua vida ao estudo do livro. Agora, o Otto Maria Carpo, ele, ironizando isso, disse: ah, não, eu tenho outras coisas para fazer da minha vida, vou dedicar apenas alguns meses. Quanto tempo você dedicou a Ulisses? Olha, a primeira vez que eu comecei a ler Ulisses, eu li umas 50 páginas e parei, porque eu não estava entendendo nada de nada. Eu também. Eu tinha 20 anos e era... Porque eu nasci em 46, então em 1966 eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos e eu não entendia nada da Irlanda, não sabia nada sobre a Irlanda, não sabia nada de Dublin, não sabia onde as coisas estavam acontecendo e para mim estava muito complicado. Eu parei. Aí comecei a ler outra vez, mais tarde. Por fim, um belo dia eu consegui terminar essa leitura, mas a leitura... E terminou falando sim! Sim, mas acontece que foi uma leitura que não fixou o livro. É uma leitura pela qual eu passei como obrigação. Comigo foi assim também. Aí, quando eu ganhei uma bolsa de estudos da Comissão Fulbright, da Embaixada Americana, para estudar, fazer o meu mestrado na Universidade de Tulsa, no Oklahoma, eu tive a sorte de encontrar um dos mais importantes, já faleceu, infelizmente, joycianos, críticos joycianos do mundo, o professor Thomas Staley. Eu fiz um curso especificamente sobre Ulisses com ele. Aí, em inglês, claro, porque as aulas também eram em inglês, nós estávamos nos Estados Unidos, eu tive muito mais trabalho para poder mergulhar na leitura, mas a leitura foi orientada, foi facilitada. Eu tive acesso à bibliografia a respeito de James Joyce, eu tive acesso específico a um livro de um professor chamado Don Gifford, que são notas a respeito de Ulisses, sem as quais praticamente ninguém dá conta de ler Ulisses, porque tudo que aparece dentro do livro, ele explica nomes, personagens históricos, lugares, referências literárias, tudo que aparece, isso ajuda enormemente. O Galindo fez um livro assim, o professor Galindo fez um livro assim, para ler Ulisses. Foi publicado depois que a tradução dele saiu. Quem ler o livro do professor Galindo, entende. Existem vários livros do tipo do Galindo, existem vários, aliás, muito melhores do que o dele, em inglês. Mas é uma porta de acesso ao livro. Mas não é o único livro complicado do mundo para se ler, não. Tem vários. Vários livros são imensamente complicados. Do próprio James Joyce, Finnegan's Wake é muito mais complicado, concordo. Mas Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, francês, não é fácil também de ser lido. É muito difícil de ser lido. E também precisa de um cabedal de referências para a gente poder mergulhar nos livros, além de ser, em termos de tamanho, maior do que Ulisses do James Joyce. Mas voltando para o lado de cá do Canal da Mancha... Tá. Não, você tem que pular a Inglaterra para chegar na Irlanda. Como que é hoje o Bloomsday na Irlanda? Virou um feriado nacional praticamente, né? Mas continua sendo também uma festividade acadêmica. Os especialistas na obra de James Joyce se reúnem nas universidades, existem conferências pela cidade inteira, mas as mais importantes são as portanto pode ser da Dublin University ou University City College, qualquer universidade da Irlanda
promove o Bloomsday. As pessoas se vestem com os personagens, né? Sim, tem a carruagem, né? O sininho do amante. Você pode sair na rua, as pessoas se vestem, figurinos da época, você encontra um que imita James Joyce, você encontra um que tenta parecer com aquilo que se diz no livro sobre Stephen Dedalus ou sobre Leopold Bloom. Passam carruagens pela rua parecida com aquelas que se usava no tempo, começo do século XX, né? Comecinho do século XX, que se passa a história. Hoje, além da parte acadêmica, uniram aquilo que em 54 foi uma celebração, etílica, uma homenagem, né? Meio que etílica, meio que, digamos, não deixou de ser turística também, porque eles começaram a andar pelos lugares onde a ação do livro acontece, né? Os lugares que são citados. Alguém já disse uma vez, um crítico literário, não me lembro o nome agora, de que se por acaso, durante uma guerra qualquer, alguém explodisse uma bomba em cima de Dublin e destruísse Dublin, bastava ler Ulisses de James Joyce, que dava para reconstruir. As descrições são tão detalhadas, até tem gente, esse professor meu, Thomas Staley, com o professor Fritz Zen, da Alemanha, fizeram caminhadas cronometradas, porque se Joyce escreve no livro que com vamos dizer assim, 10 passos ele atravessou a rua, eles deram os 10 passos para ver se realmente tantos minutos para sair de um lugar para chegar no outro, cronometrado, coincidiu. O que é espantoso é que Joyce não morava mais na Irlanda, nem em Dublin, há muitos anos, quando ele escreveu o livro. Portanto, as descrições, os quantos passos, quantos minutos de um lugar a outro, é tudo fruto da memória dele. É como se ele tivesse guardado uma fotografia extremamente nítida da cidade inteira. É isso que se celebra no Bloomsday. Quer dizer, é o dia do triunfo da narrativa. É o dia em que se celebra a grandeza do romance como obra de arte. O triunfo da Manon, do Joyce. Então vamos todos ler Ulisses e vamos aproveitar o Bloomsday. É um livro complicado, mas vale a pena ler. Vale a pena livro complicado, querem um, é em português, escrito em português. Grande Sertão Veredas. Não é um livro fácil de ser lido. É um livro em que o tempo vai e volta. A primeira vez que a gente fica sabendo de Diadorim é quando ela, né? Porque ele já era travestido de homem, ela já se travestia. Spoiler, com mais de 50 anos não é spoiler, então não tem problema. Não, a história todo mundo já sabe que Diadorim era mulher, não era homem. Portanto, é uma história de amor homossexual, né? Porque Reobaldo se apaixona por outro homem, não por uma mulher. Ele não só na última parte, 3 últimas páginas ele descobre. Por que não existe o Diadorim? Porque não tem a ver com o dia dos acontecimentos do livro. Pode-se celebrar o dia de João Guimarães Rosa. Pode-se celebrar a grandeza da obra, que é inegável, a grandeza da obra do João Guimarães Rosa. Mas não tem um dia Diadorim. Diadorim é uma figura humana que aparece no livro, é um personagem no livro, não é um dia. Perfeito. E a história acontece durante anos e anos. Quer dizer, logo no começo do livro a gente sabe que a gente encontra os dois, eles são meninos, o Reobaldo e Diadorim. Que não é o Rio da Vida. Não. O Rio da Vida é coisa do Joyce. O Rio da Vida, que é o Rio Liffey, é o rio que corta Dublin em 2 partes. A margem sul, que é a margem direita, e a margem norte. Que é o caminho que se percorre para o Bloomsday. Na verdade, eles moram, a história começa no sul, que é onde mora, na Torre do Martelo, onde mora o Stephen Dedalus, é uma espécie de república de estudantes. A segunda parte, que é a de Leopold Bloom, começa na Eccles Street, que é na parte norte. Então é na margem esquerda do rio Liffey,
que em inglês é life e em português é Rio da Vida. E falando em português, né, a Molly Bloom, ela pula a seca e pula o corguinho também, e pula o Rio da Vida. Então vamos nos despedindo, né, professor? Muito obrigado. Espero que se animem na leitura de Ulisses, vale a pena. Isso, faça como eu, tentem a primeira vez, desista, mas depois chegam até o final. Eu também, quando fui ler Grande Sertão Veredas, li umas 100 páginas e achei extremamente difícil. Foi muito demorado para que alguns anos depois eu lesse o livro do Aí eu tive que dar aula de literatura, eu já era professor, tive que dar aula de literatura, eu não podia entrar na sala de aula para falar do livro sem ter lido o livro. Embora muita gente faça isso, né? Mas... Só que eu também tive dificuldades, como qualquer leitor tem dificuldade para ler Guimarães Rosa. Isso. Mas quando terminou, disse: sim, eu terminei. Sim, eu terminei. É o que fala Molly Bloom. Sim. Sim.